Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, a solidão, ela mata mais do que o álcool, a obesidade e as drogas. Quando você estuda o que significa a solidão, a tristeza no homem, o que causa na matéria, é quando você vê a necessidade, a obrigação que você tem de buscar o conhecimento sobre o Espírito. O que significa Deus na nossa vida? A palavra Deus, ela tem um sentido. E é sobre isso que você tem que buscar o conhecimento. Quando você não tem o conhecimento do que significa Deus, é quando as pessoas não entendem o que sente, foge dos seus próprios sentimentos, né? Que a gente foge da solidão. E aí vai se agarrando em momentos felizes, aparentemente felizes, onde muita gente morre buscando, sem saber o que está buscando, né? Se você estudar e aprender que por trás da solidão está a causa de toda a causa e a razão de todas as coisas ruins, tanto na matéria do homem como no mundo, né? Os estudos dizem que a solidão, ela mata mais do que o álcool, as drogas e a obesidade. E aí, no fugir da solidão, quer dizer, o homem foge da solidão da forma errada, se agarrando em algum vício e se destruindo. Quer dizer, quando ele não se destrói no álcool, na obesidade ou nas drogas, ele se rende na solidão, né? E aí vai adquirindo a depressão, a tristeza. É como se o homem, ele vivesse perdido dentro dele e só achasse a solução do que sente na alma, nas coisas externas. Era assim que eu me sentia, né? Eu buscava preencher a minha solidão, todo aquele vazio, tudo aquilo que eu sentia dentro de mim nas coisas externas. Então, momentaneamente, a gente se agarra em amizades, depois em vícios, e aí, com a idade, a gente vai tendo que ir mudando, né? Você vai amadurecendo, e aí o corpo não vai mais aguentando o mesmo ritmo, as condições, talvez, quando é financeira, você não consegue mais seguir o mesmo padrão de vida. E aí, na idade, é que o homem começa a observar que fez escolhas erradas e vai adquirindo algumas doenças, né? No meu caso, eu tive doenças nas vias aéreas ainda na infância. A ciência diz que as doenças nas vias aéreas, ela vem da tristeza. Então veja bem que simplesmente sem você saber o que é Deus, é que você aceita. Deus diz isso. Meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então quando se fala a palavra Deus, mas você não tem o sentido da palavra, você não sabe o que lhe falta. O que atraiu eu sentir, né, certas coisas. Então, quando as doenças vêm da tristeza, ela adoece muito as vias aéreas do homem, do ser humano, né? Doenças no pulmão. Quer dizer,
Eu já era doente, ainda uma criança, das vias aéreas. Eu nasci doente das vias aéreas. Aí é quando o homem, ele não quer crer. Por quê? Porque ele tem os sentimentos dele e a visão dele como uma caixinha, como se Deus fosse uma regra. Quando a gente fala assim, quando você não tem noção sobre a espiritualidade, aí você pensa que Deus, ela é aquela regra, né? Você não admite tudo aquilo que Deus diz, porque na sua mente Deus é amor. Deus é apenas amor. Aí você não sabe associar sobre a justiça de Deus. Quando um ser humano, preste bem atenção, porque Deus diz tudo e é o homem que tem que saber associar uma coisa com outra. Quando o homem, ele pedrifica o coração, quando o homem, ele se acha muito forte, ele cresce fugindo dos próprios sentimentos, das próprias emoções e vai vivendo da forma errada, aí é quando Deus diz: visitarei a tua iniquidade de pais para filhos. Quer dizer, Deus, ele não consegue falar com aquele ser humano pelo coração muito duro. Deus não invade a vida daquela pessoa porque é a regra que ele deixou, é a lei que ele criou. Ele deu esse livre-árbitro. Então, quando ele não consegue falar com alguém, ele manifesta em alguma coisa para que o homem busque o conhecimento. Então, eu já nasci doente, né? Uma rinite muito alérgica, não tive saúde ainda na infância. Depois dos 7 anos, foi que eu vim adquirir um pouco de saúde, onde depois eu fui tendo outros tipos de doenças, até ir acarretando mais pecados, e as minhas doenças foram se modificando e se agravando até o ponto de eu sentir crises de infartos e asma, né? Mas estava tudo associado lá do começo, que é quando Deus diz: visitarei a iniquidade nos teus filhos. Já que o homem pedrifica o coração, Deus diz isso, que ele visita a iniquidade. Iniquidade é pecado. Então, é nós que temos que cada vez mais ir buscando o conhecimento. Em Provérbios, Deus diz assim, em Provérbios 26, 24. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Então, muitas vezes o homem, ele carrega ódio no coração, ressentimento, mágoa, e ele mesmo não observa. Por isso existe um manual, para que você vá discernindo quais são as características do homem que carrega ódio e carrega mágoa no coração. Pessoas que acordam de mau humor, elas são pessoas que têm uma alma com ressentimentos, com ódio e com mágoa. Então ele acorda como se acordasse revoltado de estar vivo. Então ele precisa de um tempo, né, para ir discernindo, para ir dissimulando que precisa viver, precisa reagir. Então aqueles primeiros horários do dia é mais difícil para ele.
é uma alma revoltada. Uma pessoa que acorda de mau humor é um sinal de uma pessoa que carrega ódio, mágoa e ressentimento no coração. Em Provérbios 26, 26, Deus diz: cujo ódio se cobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação, perante a todos. Quer dizer, a maldade do homem, o que o homem carrega dentro de si, é exposto. E o homem naturaliza por não buscar as verdadeiras causas do que acontece na vida dele, né? Então, o estresse é o excesso de futuro, né? Ansiedade, estresse, acarreta várias doenças no homem já depois do homem maduro. Enquanto o homem é novo, ele vai aguentando aquele pique, né? Aquele estresse, aquela ansiedade de ser feliz, ele não sabe viver o presente. Ele acha que o presente dele não está bom. Então é assim que o homem pensa. O homem que é estressado, ele não sabe viver o momento, ele não se sente feliz no momento, o que está vivendo. Então ele acha que vai ser feliz quando encontrar um amor. Ele acha que vai ser feliz quando trocar de carro. A felicidade na mente de uma pessoa estressada está lá no futuro. Então ele não vive exatamente o que era para viver. Por isso é uma pessoa estressada. Deus ensina tudo no manual para que você entenda que ele existe. Então, sem você buscar o conhecimento, não tem como. É como se Deus não existisse. É como se tudo fosse normal. Não, Deus, tudo é normal. Estresse, raiva, ódio, angústia, tudo na mente do homem que não tem o conhecimento é normal. Por isso Deus diz, o homem sofre por falta do conhecimento. Então, os estudos científicos, os estudos da medicina, também diz que a angústia ela causa refluxo no homem e doenças estomacais. Veja bem que se o homem souber, pelo menos souber, a verdadeira causa do que ele sente, é quando ele acorda que precisa buscar o conhecimento. Né? Quando ele acorda, quando ele sabe. Quando ele não sabe, é como se fosse normal. É de Deus. Deus deixou. Deus é quem sabe. E aí, ele vai deletando Deus e Deus sem poder fazer nada na vida dele, porque Deus disse que deu livre-árbitro. Então, o homem nega a Bíblia, o homem não acredita em nada que Deus ensina e vai vivendo, né? Uma pessoa que ela é bastante carente, que ela é revoltada, é mal-humorada, ela dissimula com seus lábios. O que significa isso? Pessoas que carregam raiva e ódio, elas buscam uma maneira de ser feliz. Ela busca uma maneira. Então, quando ela não está xingando, quando ela não está brigando e xingando com alguém, ela está dissimulando, ela está zombando. São pessoas que fazem zombaria da vida dos outros. Ela precisa saber da vida alheia para zombar. A pessoa que ela é carente e que ela tem todos esses sentimentos ruins, ela procura uma forma de ser feliz. Então, quando ela não vê os seus próprios erros, busca como ser feliz e não acha, então ela vai... Como é que ela acha uma forma de ser feliz? Se olhar para si mesmo, não se agrada do que vê.
Então, Deus dá um manual para que o homem encontre, para que o homem dissimule o que passa dentro. Por isso Deus diz, o coração do homem é enganoso. Então, quando ele fala que o coração é enganoso, não é um músculo, é as emoções. Então, existe o reflexo da emoção, né? Que o homem não quer encarar, não quer olhar para si mesmo, não enxerga onde está o erro, não pode mudar o pai e a mãe, não sabe nada, então ele vai buscando da forma dele. E da forma dele, Deus diz que está errado, porque é como se fosse uma pessoa que está mal resolvida, é uma pessoa mal resolvida. Então ela não se resolve de uma forma, ela vai se resolver de outra. Então busca a felicidade quando não busca a felicidade nas drogas, no álcool, na obesidade, em alguma coisa, ele vai buscar a felicidade em falar mal de outras pessoas e ser dissimulado. Então é como se ele alimentasse a própria alma, vendo os defeitos das outras pessoas e falando mal das outras pessoas. Quando uma pessoa ela está muito acuada, por exemplo, quando uma pessoa que ela acarretou muito pecado, que ela está bastante longe de Deus e alguém chega para falar de Deus, essas pessoas, quando ela não consegue olhar para si mesmo e ela vai perdendo o equilíbrio, né? O equilíbrio é quando você tem que encarar. Quando alguém começa a falar para que a pessoa traga sua alma, traga sua emoção para si, a realidade dos fatos é quando ela começa a ver os defeitos dos outros. Eu já observei muito isso. Então, a defesa de uma pessoa assim é falar, olhar algum defeito das pessoas e aí ela repele o Espírito Santo. Deus diz isso no manual. Deus dá um manual passo a passo para que você aprenda que existe a maneira certa de achar o Espírito Santo. E as pessoas fogem por falta do conhecimento. Não é porque ela não quer, é porque ela acha que daquela forma está errado. Que Deus é esse? Então, quando ela não consegue ver os seus próprios erros, aí ela vai olhar a roupa do outro, né? Não é crente, não vive na igreja porque anda com essa roupa. E fulano que vive na igreja e fala mal do outro. Então, por mais que ele tente, ele tenta sozinho. Aí sozinho ele não consegue. Então ele dissimula. Isso é o dissimular. Ele fala mal. Por quê? Porque carrega ódio dentro do coração. Então ele tem que aquebrantar o coração para encontrar o Espírito Santo. Então ele acha que aquilo ali vai trazer algum sofrimento para ele e aí ele foge. É assim que acontece. Pessoas que são muito carentes, que xinga, que fala mal, que olha a vida dos outros, ela sofre as consequências da carência, mas por não saber onde se agarrar, então a pessoa tenta ser feliz da forma delas. E aí é por isso que elas faz todo ao contrário do que Deus diz, não faça. E aí eles acham que tudo que acontece com eles é porque Deus quis. Deus tenta ensinar e ele foge. Então ele passa pelo problema e não sabe discernir a causa, porque ele nunca quer olhar para os seus próprios defeitos. Ele foge dos defeitos deles. São assim as pessoas que carregam ódio. Então quando Deus diz perdoe para que seja perdoado, o homem acha que é uma bobeira. Eu não preciso perdoar, eu não odeio.
E aí ele joga de lado aquele sentimento do ódio, sem querer refletir, sem querer olhar para si mesmo. Ele repele o Espírito Santo. E esse é o jogo que o Espírito Santo ele formou. Ele ditou essas regras. Então ninguém consegue quebrar a regra de Deus. Quem foge de quebrar a regra é quem sofre. Então são pessoas carregadas de ódio, para eles fingir que não carrega ódio no coração, eles dizem que não carrega, mas o ódio está lá no inconsciente. São problemas mal resolvidos, problemas geracionais, problemas do passado, que ele fugiu a vida toda. Então ele buscou a felicidade, né, vivendo no automático, quando não está trabalhando, quando não está, né, no movimento ali. Então vamos olhar, dissimular. Ele não consegue ver a si mesmo. Deus, só Deus, ele fez um jogo tão bem explicado para aqueles que encontram Deus. Só quem encontra é quem sabe discernir a transgressão. A transgressão é isso. São erros geracionais. Erros do passado que o homem, ele se põe como vítima. Ele se põe como vítima e aí ele põe a culpa de tudo que acontece na vida dele, ele põe a culpa no pai, na mãe, na sorte, em Deus e vai fugindo. E aí ele se torna esse homem amargurado de espírito. E Deus, ele dá esse manual para que você leia o manual e diga, realmente, eu sou um namorado. Realmente, quando eu não estou assim, eu estou assado. Então, quando o homem não sabe, é mais difícil. Mas quando o homem sabe, aí é quando ele está acertando, né? Quando ele para analisar, não é que é assim. Quer dizer, para ser feliz, eu preciso me juntar com outras pessoas e dissimular a vida dos outros, e xingar, e falar mal. Quer dizer, você alimenta a alma da forma errada. Então você cai na transgressão inconscientemente, faz o que Deus diz não faça, e aí você colhe o pecado. E aí na hora que colhe o pecado, você acha que não tem nada a ver, foi Deus que quis. Isso não tem nada a ver, porque você não sabe associar. Você não sabe associar o preço do pecado, a consequência da transgressão. Transgressão é algo que está atrás. Então, como ele não consegue, ele acha que é Deus que quer aquilo na vida dele. É Deus que quer, é assim que a gente pensa. E a gente vive sem entender. Por quê? Não entende. Porque não para estudar. Muita gente, ela vai para analista, né, fazer análise da própria vida, para poder identificar que existe uma causa e que ele tem que mudar. O analista mesmo diz isso. Mas são algumas pessoas que buscam esse tipo de tratamento, né, que já é a ciência que descobriu. A ciência descobriu, né? Mas a espiritualidade, que é coisa que você não vê, mas que você vive. É os problemas geracionais, é a transgressão do passado que reflete no presente. Então, esses são os indícios, né, que a pessoa carrega ódio e que são pessoas carentes. E aí, com a idade, é que vai acarretando mais as doenças, né? A tristeza também, ela causa tuberculose. A tristeza causa toda doença do pulmão.
toda doença nas vias aéreas. Todas. Então, quando você não entende da espiritualidade, é que você diz, não, mas criança também. Mas aí é quando Deus diz, visitarei a tua iniquidade na vida do teu filho. Então, o homem, ele pedrifica, né, o coração, fugindo da realidade da vida, vivendo da forma dele e rejeitando todos os ensinos. E é muito sério. É muito real quando você sai da situação, como eu, né? Saí da situação e Deus revelou para mim todos os problemas que eu carregava. É como se eu vivesse cheia de bagaço. Eu tomava o suco da laranja e juntava o bagaço. E aí você vai ficando esmigalhado de problema, de sentimento ruim. Então a forma de correr dos sentimentos ruins na forma externa, né? Como é que a gente foge da solidão? No álcool, na obesidade ou nas drogas, né? Que álcool também é droga, mas como o álcool é legalizado, as pessoas acham que não é droga, né? Como farmácia. Se você estudar sobre a indústria farmacêutica, você entende que medicamento também é droga. Que ajuda o homem, como ajuda também a própria droga, que não é legalizada, ela entra na vida do homem aparentemente como se fosse ajudando. Se não fosse bom, as pessoas não usavam, não se viciavam, né? Depois é que vem a dependência e vem as consequências. Tudo isso é coisa que você tem que ir estudando, que é real. Não é algo ilusório. É realmente assim. Então, quando Deus diz que o homem se destrói por falta de conhecimento, é como se Deus não existisse. Mas tá aí as consequências. Para você ver que quando você, enquanto é novo, foge da solidão dessa forma, nos vícios, você se destrói. Quando você se depara com a solidão, sem ter vício nenhum, você sofre. E aí o sofrimento vai acarretar doenças. Então, se você não estudar sobre a ciência, você até pode acreditar que Deus não é real, porque você não estuda. Mas junte a sabedoria da ciência com a sabedoria milenar, que é a que explica tudo, que você entende. Nem a ciência explica tudo. A ciência não explica porque o mar é salgado. Ela não consegue explicar. Tem várias coisas que a ciência não consegue explicar, né? Mas já a Bíblia ensina. Ela explica o porquê das coisas. E somos nós que vai estudando e vai aprendendo, que é muito real. Principalmente quando não é só uma leitura, existe uma experiência por trás, né? Por isso que Deus diz, só a letra mata. Então, quem lhe dá o discernimento é a experiência. Aí você vê que Deus é real, né? Então, pessoas que ela tem bipolaridade, que acorda de mau humor, ela precisa ir discernindo quando acorda que precisa reagir. Ela precisa de um tempo para reagir, porque ela acorda sem vontade de viver. Então, quando ela não está brigando com alguém, xingando alguém, falando mal de alguém, né? Ela está realmente mal-humorada. É um caso sério a espiritualidade. E somos nós que temos que buscar o conhecimento, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário para ajudar esse conteúdo a chegar na vida de alguém, tá certo? E até o próximo vídeo.